E tá aberta a porteira da pirataria, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Aê! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje, gente, o nosso episódio vai ser exatamente sobre isso. Pirataria nos Webtoons. Afinal de contas, nós somos o Pode Falar de Webtoon, não é mesmo? Acho que a gente pode falar de piratarias em outros âmbitos. A gente vai trazer um pouco de experiência própria de pirataria, porque brasileiros, tem uma coisa que o brasileiro conhece, é de pirataria, não é mesmo? É defensor ferrenho de pirataria. Então, obviamente, a gente trará aqui experiências múltiplas, tá? Pro episódio de hoje. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, sempre voltar pros Webtoons, que é o foco do nosso programa, tá? E assim, gente, no episódio de hoje, a gente vai falar não somente sobre pirataria no geral, nos Webtoons, né? Como isso acontece nesse cenário, mas também sobre o caso que estourou, né, em janeiro e chocou o mundo, que foi o encerramento do Batoto. Triste. Foi uma loucura. Eu ainda tô em velório, doideira. em sessão de luto. Não, eu sigo em luto. Não sei se eu vou superar em algum momento, né? Mas a gente vai falar também sobre isso. A gente conheceu o site, né? Falo na maior tranquilidade, consumia o site, né? E foi uma grande perda, cara. Uma grande perda. E o que culminou no encerramento dele foi uma operação muito minuciosa que envolveu esforços de 3 países. 3 países foram necessários para encerrar o nosso Batoto, cara. Grande herói. Porra, olha que loucura, né? Então, a gente sabe que a gente tá um pouco atrasada no assunto, né? Chegamos e esse samba meio que já tá acabando, mas a gente vai falar sobre isso mesmo assim. Tem muita coisa pra ser conversada sobre esse assunto, né? Não só sobre o caso, mas sobre possíveis repercussões, o que isso vai afetar o mundo dos Webtoons, vai resolver os problemas que as pessoas estão, né, querendo resolver com o encerramento do pessoas chamadas site. de empresa. A gente As vai pessoas. atingir a paz mundial? Exato, né? Eles vão conseguir o dinheiro deles que estavam ficando com outras pessoas. Vamos descobrir no episódio de hoje, tá? E assim, o assunto pirataria, no geral, a gente já pincelou em vários episódios. A gente pistola aleatoriamente sobre esse assunto. E vamos pistolar hoje o episódio inteiro, tá? Mas, como a gente nunca dedicou um episódio inteiro só pra isso, a gente vai pegar o gancho do caso, do que a gente entendeu e leu sobre ele pra explicar, e vamos aproveitar e também inserir aqui a temática geral de pirataria nos Webtoons para o programa de hoje. Já tava na hora, né, gente, da gente fazer um episódio disso. Eu Com acho. certeza. Tá aí um tópico sobre Webtoons que a gente nunca abordou a fundo. Era tipo assim, você quer saber um pouco da nossa opinião sobre, você tem que ouvir o episódio do lado ruim de ler Webtoon, mas tipo, nunca era o tópico central disso. Então hoje a gente muda esse rolê, tá bom? E antes da gente começar, não esquece de seguir, avaliar, ativar notificações do podcast pra você ficar por dentro das futuras novidades. Futuras. Futuras. Tá. Sempre Futuras. futuras. Gente, vamos começar aqui então o nosso episódio. E eu acho que o melhor jeito da gente começar é falando sobre o Batoto, né? Antes da gente falar da queda do Império, do Batoto, vamos falar sobre como ele se iniciou e o que ele alcançou. Pode ser? Pode ser, né? O Pode. início de um império. Antes da gente entrar no próprio Batoto, só para contextualizar, em janeiro desse ano, o Batoto foi oficialmente encerrado. E o site, ele era considerado um dos maiores hubs globais de pirataria de mangás e webtoons. O acervo deles, gente, era bizarro, era uma parada gigantesca, incluindo inúmeros quadrinhos que já não estavam mais disponíveis para leitura em lugar nenhum. Eles tinham um acervo de obras, assim, tipo, anos 90, sabe? Que pararam de ser distribuídas, não eram mais vendidas, impressas, ou obras que não estavam mais disponíveis online. Então, ele tinha um papel também de manter um acervo. A gente fala meio que na brincadeira, mas ele tinha um papel de manter uma... De mídia perdida, assim, né? Exato. De arquivo. Que é uma coisa que a gente tem discutido muito com esses serviços
de streaming, esses serviços que disponibilizam o serviço online, né? Se eles perdem a licença ou no dia que eles simplesmente decidem que vão tirar uma parada do catálogo, a coisa se perde, né? Essa é uma discussão, tipo, a gente tá atualmente numa era em que a gente compra as paradas, mas a gente não tem posse garantida delas, né? Você compra um jogo online, mas existe lá em letras miúdas que se o jogo sair da plataforma, mesmo que você tenha pagado, você simplesmente não vai ter mais acesso à parada, entendeu? Então, eles tinham esse papel também de manter o histórico do que já tinha sido publicado e feito de relevante, que já não estava mais disponível. Inclusive, para os fãs de mangá, porque nesse sentido, como o Webtoon é uma mídia, um formato, né, mais recente de quadrinho, isso se aplicava muito aos mangás, que já estão aí há bem mais tempo, né? E eu vi que uma das grandes lamentações dos fãs de mangá com a queda do Batoto foi justamente isso. Onde é que eu vou ler essa obra que não existe mais em lugar nenhum? Que nem se eu quisesse pagar, eu poderia pagar, sabe? Por ela. Né? É uma das paradas que rolou. Era o quê? Basicamente colocaram um fogo virtual, né, na nossa biblioteca de Alexandria virtual. Sim, quase fogo isso. Virtual. Fogo cibernético, aquele fogo azul, né? Fogo tecnológico lá. Pá. Foi basicamente isso, assim, né? E aí, é isso. Era o único lugar que tinha disponível algumas coisas e agora simplesmente não tá mais disponível em lugar nenhum, né? Falando um pouquinho mais do Batoto, o Batoto foi lançado em 2014 e ele tem um sistema de upload feito pela própria comunidade. Então, assim, não é uma equipe exclusiva que faz uploads no Batoto. Qualquer pessoa pode criar conta e fazer upload de qualquer tipo de quadrinho que quiser, tá? E é por isso que eles conseguiam ter um acervo tão gigantesco. Eu não achei número, gente, de qual que é o tamanho do acervo do Batoto, mas assim, é bizarro. Pra vocês terem noção, eles tinham no site traduções legais para mais de 500 idiomas diferentes. Caramba. Me fala aí uma plataforma oficial que tenha tradução para mais de 50 idiomas diferentes. Estou esperando. Não existe. Espera bem sentada, tá? Fica confortável. Exato. Plataformas que têm muitos mais meios de monetização do que um site que ganhava dinheiro meramente com anúncio, né? Uhum. Então, isso serve para mostrar o poder da comunidade. Quando você inclui a comunidade ali na construção de algo e você inclui as pessoas no processo de colaboração, você consegue alcançar uma parada em níveis absurdos. Uma empresa dificilmente vai conseguir fazer, né? Uhum. Além disso, ainda dando um pouco mais de contexto sobre o Batoto, tem uma estimativa de que o operador do site do Batoto também geria ao menos 60 outros domínios similares. Então, Caraca. assim, é um site conectado a vários, né? Então, a mesma pessoa... Ele espelhava. Isso, espelhava, mudava uma coisa ou outra, né? Layout, nome, domínio... Mas tinha aí toda uma rede que o Batoto estava no centro, mas é como se ele tivesse raízes, assim, para vários outros sites similares também. Que é para poder dificultar também, né? Se um cai, tem ainda o outro e esse tipo de coisa, né? Uhum. E os domínios mudavam sempre, provavelmente para dificultar, né, o processo de derrubada, de rastreamento e tal. E aí, para vocês terem uma noção, juntando esses ao menos 60 outros domínios, porque assim, eles mapearam ao menos 60, mas poderia ter muito mais, tá? Então, com base nesses 60 e poucos que eles mapearam, eles chegaram à conclusão que apenas em maio de 2025, todos eles combinaram 350 milhões de visitas. Nossa, é muita, um mês, muita. Em maio, 350 milhões de visitas em um mês de 2025. Gente, será que esse não era o caso de talvez chegar no Batoto, em vez de fechar e falar, vamos virar fazer uma empresa? Parceria? Então, né? E esses números que foram coletados, né? Depois de entender tudo isso, o pessoal entendeu que isso fazia do Batoto o maior site de pirataria do mundo. Bizarro, tá? Bizarro. Mais que Pirate Bay. E aí ainda vai ter gente que vai ter a coragem de falar que quadrinho não tem mercado, galera. Sério mesmo? Não, a gente vai entrar nessa? Não tem. Né? Quadrinho, ninguém lê quadrinho. Não tem.
E aí, olha só que loucura, gente. Vamos falar de receita, porque o Batoto ganhava dinheiro como? Botando anúncio no site. Ele não cobrava, não era assinatura. Eu nunca vi nada também em que as pessoas tivessem um canal pra doar diretamente, né? Também. Uhum. Até porque eu acho que isso ia expor. Tipo, Faz sentido. Rastrear. Causaria rastrear. uma fragilidade nesse processo. Então o site ele fazia dinheiro como? Com veiculação de anúncio. E aí, pegando um mês de pico, a estimativa é de que o Batoto lucrava cerca de R$260 mil por mês. Porra. Pô, é uma grana. Mas imagina o tanto de grana que ele deveria gastar pra manter mais de 60 sites. Não, eu tô... Mas com certeza entrava muita coisa ainda. Ah, com certeza. O saldo era muito positivo. Senão, não durava. Exato. Senão, não tinha como durar. Agora, Não. o quanto que... Agora, né? Depois do caso que aconteceu, a investigação, esse dinheiro não vai salvar na merda que deu, né? Tipo, não vai ter Vai como. pagar os advogados dele. Não, Tadinho. vai servir pra isso, porque um caso desse nível tu não resolve pagando multa, Não. né? Não. E a multa pra quebra de direitos autorais de tudo que tinha naquele Nossa. site Nossa. era uma parada astronômica. Não tem nem... Acho que não dá nem pra calcular, tá? De novo, eu não achei um número de quantas obras tem no site, mas, gente, é uma parada absurda. Você entrava na página de uploads recentes, todo segundo tinha uma parada nova. Todo segundo. Era bizarro. Tinha momentos que eram uns 10 ao mesmo tempo. Era o mesmo uploader subindo 10, 20 quadrinhos simultâneos, sabe? Era bizarro, porque lá tinha acervo de obras já finalizadas e tinha atualização constante de coisa que estava saindo. Era uma loucura mesmo, tá? Então, gente, o Batoto, que fenômeno, né? Depois... Não, mas é sério, é uma parada gigante, assim, que a gente conhecia, mas eu confesso que eu só fui realmente ter noção da dimensão quando tava me preparando pro roteiro. Tipo, pô, o maior site de pirataria do mundo pelo volume de acesso combinado que ele gerava a partir de todos os domínios. É muito Cara, grande, 350 milhões por mês. Então, porque assim, a gente sabia que ele era um grande site, que você encontrava as coisas, mas acho que Com certeza. nos faltava mesmo de, tipo, não era apenas um grande site, era o grande site, né? Ele era um grande site entre os grandes sites, né? Uma loucura, Nossa. tá? Agora, saindo do Batoto, mas não totalmente, vamos falar da investigação? Porque isso aqui dá um nó na cabeça, tá? É polêmico. Justamente pelo tamanho da coisa e pelo tanto de infrações, né, a direitos autorais, tinha muita cautela ali por trás da condução da operação do site e tal. Então, precisou de uma operação muito grande para poder derrubar isso, e a gente vai falar sobre isso agora. Então, gente, assim, as ações foram coordenadas entre 3 países, Japão, China e Coreia do Sul. E teve participação também de empresas privadas, tá? E aí, o que aconteceu? O site, ele foi derrubado em 2026 após uma operação internacional e o caso virou um marco no combate à pirataria digital, especialmente na indústria de webtoons. Cara, isso aqui, eu fico preocupada com os precedentes que isso vai abrir pro futuro, tá? Porque se tu derrubou esse, nada te impede de derrubar todos os outros, muito menores. Exato. Então, não vai parar por aqui, porque com certeza, até mesmo né? antes do Batoto cair, né, a Cacau já tava fazendo outras, né? Uma caça ao bruxo. Exato. E sim. já haviam caído outros sites, tipo, uns antes desse grande caso. Tipo, outros sites que também faziam um serviço parecido, né? Já tinham caído. Sim. Só que o Batoto era porque... Era isso, ok, eram outros sites, existiam, mas o Batoto sempre foi esse que tá aí há anos, né? E todo mundo conhece, não sei o que lá, parecia quase que intocável. E daí, quando caiu, é por isso que é essa grande marco, né? Pra esse combate à pirataria. Sim. Porque, caraca, né? Você viu que tiveram que ter cooperação aí de 3 países, basicamente, pra derrubar um único site. E olha só, desde novembro do ano passado, novembro de 2025, o site, ele
já começou a apresentar uns pequenos problemas. Vira e mexe, isso acontece, né, gente? A galera tem que corrigir, normal, né? Programação tem que ficar corrigindo ali os problemas. Só que aí, depois, os moderadores reportaram que o operador do Batoto, ele estava incomunicável. Ninguém conseguia falar com essa pessoa. Ninguém conseguia entrar em contato. E justamente por causa do fato da pessoa ficar incomunicável, isso começou a resultar em vários problemas técnicos maiores no site. Então, quem acompanhava o site deve ter percebido que no final do ano passado começou a dar um problema que algumas imagens de painéis não carregavam. Era terrível! Não dava pra ler, eu não conseguia ler. Parei totalmente de ler, acompanhar algumas coisas por lá, porque simplesmente não tinha como. Não dá. E aí, agora, sabendo disso, a gente consegue entender. Foi justamente porque o operador do site que puxava tudo isso, né? Que puxava a resolução de tudo isso, simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro da pessoa, né? Ninguém sabia na Agora época. A gente já sabe. Eu acho que já sabemos. Investigações formais já estão sendo conduzidas em relação, mas na época ficou nessa coisa de cadê fulano, ninguém consegue falar, e aí como é que resolve isso, né? E aí as coisas de repente começam a se conectar, levando em conta que o encerramento oficial se deu em janeiro, né? O foco da operação, isso é uma coisa legal, o foco dessa operação não foi apenas no site, mas também comunidades associadas ao Batoto. Então, a vítima não foi só o site que caiu, foi a comunidade do Discord, foi a comunidade do Reddit. Então, tudo que envolvia, digamos assim, o ecossistema, a comunidade do site foi atingido de alguma maneira. E os principais nomes por trás dessa operação são Kakao e Koda, tá? Gravem esses nomes, a gente vai falar de cada um deles agora e como eles atacaram. Segura isso. Segura. Mariana, segura pra mim? Tô Kakao e Koda? Mariana Cacau, segura Kakao, Nai segura Koda, pode ser? Fechou. Isso se torna mais engraçado ainda quando a gente tem uma Cacau amiga nossa. Eu penso nela toda vez. Eu também. Perfeito. E eu fico Cacau. Por que Cacau? Pra que fazer isso, Cacau? Que sacanagem, né? Vamos começar falando na atuação da Cacau, no caso, tá? Então, a Cacau, que é uma das gigantes dos Webtoons, né, que é a Cacau Corporation, que tem Cacau Talk, que tem Cacau Webtoon e mais uma caralhada de outras coisas, a gente falou nisso. Cara, teve um episódio que a gente falou nisso, acho que foi o dos Webtoons, né, o que são, como surgiram e tal. A gente fala sobre Cacau e Naver e o papel que elas têm não só no meio dos Webtoons, mas que elas atuam em vários segmentos diferentes, né? É realmente uma mega corporação. Então, a Cacau, ela foi uma das protagonistas nessa operação de derrubada. Eles têm, dentro da Cacau, um braço anti-pirataria que eles chamam de P.Cock. Não, a gente tem que ler Peacock. Então, Peacock, mas tipo, só pra não parecer que é pavão, né? Eu tô só primeiro explicando, depois eu falo Peacock. Não, tem que parecer pavão, escolha outro nome. Operação Pavão. Eu acho que o significado da sigla é bem engraçado, que é tipo Protecting Content of Cacau, sabe? Tipo, protegendo o conteúdo da Cacau. Esse é o braço anti-pirataria deles, né? Então é isso, ele é um braço dentro da empresa que protege os conteúdos que são de propriedade dela. Pra ninguém vai mexer nos nossos conteúdos. Esse é o objetivo dele. E o Peacock trabalhou com uma estratégia mega agressiva, gente, muito agressiva, que envolvia identificando todos os envolvidos na gestão e operação do site. E começou a mandar notificação extrajudicial para geral, tá? Para vocês terem noção, eles pressionaram administradores, moderadores e até tradutores, além de monitorarem também todas as redes sociais. Tá? Olha, como pessoa que já recebeu uma notificação extrajudicial, assusta. Deles, da Coreia. Assusta. Não da Cacau, mas da Coreia. E não sobre pirataria também, tá, gente? Crimes não foram cometidos, tá? Mas isso é um bom ponto. Falar de Webtoon foi notificado. Tá?
Fiquem com essa, durmam com essa. Um dia a gente conta essa fofoca. O dia que se resolver, porque a gente ainda tá tendo que resolver os pepinos dessa merda, a gente conta essa fofoca, tá? Pra vocês. Mas, quando a gente vê aí o tamanho da operação e todo mundo que tá sendo atacado, que foi atacado com ela, né? A gente começa a entender que o objetivo deles não era só simplesmente derrubar o site, mas desmontar todo esse ecossistema. Deixar a galera com medo pra eles também nem ousarem iniciar uma outra parada. Sabe? Então era quebrar, assim, as pessoas, né? É ir um por um, falando, ó, se não você continuar envolvido nessa merda, toma aqui uma notificação, era muito, né? tipo, eu sei onde você mora. É quase isso. Você tem certeza que você vai querer afrontar? Porque eu sei quem você é, sei onde você mora e vou te pegar, né? Não é nem vou te achar, já te achei. Já te achei, eu sei onde você tá. E toda essa pressão, ela acabou fazendo o quê? Com que a comunidade do Discord tenha sido encerrada, então não existe mais Discord do Batoto. E, apesar da comunidade do Reddit ter continuado, ela desvinculou completamente a conexão com o Batoto. E agora é proibido fazer qualquer tipo de menção à pirataria lá dentro. Por quê? Porque eles foram alertados que a Kakao vai continuar monitorando de perto e que qualquer compartilhamento de conteúdo ilegal vai resultar em ações legais abertas por parte da empresa. Então, assim, eles quebraram e falaram, e se vocês acham que a gente vai parar de ficar de olho em vocês estão enganados. Vocês vão ficar na nossa mira pra sempre. E o dia que vacilar, a gente vai chegar com a ação judicial pra vocês, tá? Velho, que loucura. Gente, já deu. A gente vai falar mais disso depois, assim, né? Mas, por enquanto, essas informações estão vindo pra gente entender o caso. Depois a gente vai ter um bloco aqui do programa que a gente vai debater algumas temáticas ao redor disso, tá? O quanto que isso resolve o problema, o quanto que isso é criminalizar o fandom, né? E várias outras coisas. A gente vai discutir isso mais pra frente. Por enquanto a gente tá só na aula de história. Estamos traçando aqui os paralelos e fazendo a linha do tempo. Estamos fazendo a linha do tempo, tá? Então esse foi o envolvimento da Kakao. Agora vamos falar onde é que a Koda entra nessa parada. A Koda é uma organização japonesa que foi criada para combater a pirataria de conteúdo no exterior. Então olhar, né, para o que está sendo pirateado de conteúdo japonês e sendo distribuído no exterior, tá? E ela é a principal responsável pela investigação criminal do operador do site, ou seja, que levou para o tribunal, né? Tá levando para o tribunal o operador do site. Incluindo, eu acho que o operador do Batoto já trocou algumas vezes, tá? Ah, sim. Faz sentido. Já falaram que já tiveram aí vários ADMs principais, vamos dizer assim, né? Já passou em muitas mãos. Então eu não sei se isso se trata de uma pessoa, de várias, o quanto que uma não pode puxar a outra, se eles querem trabalhar só com o operador atual ou se eles querem pegar retroativo, não faço ideia, tá? Desse rolê. Mas eles estão aí puxando essa parte da investigação criminal. E aí, olha só como é que se originou esse caso, né? Ele teve origem por causa de preocupações que foram levantadas em uma reunião de 5 editoras sobre contramedidas à pirataria de mangá, que aconteceu em julho de 2024. Então, 5 editoras se reuniram e falaram: estamos preocupadíssimas com a pirataria de mangá. Em algum evento, em julho de 2024. E aí, eles chegaram até a Koda com essas reclamações, né? E aí, em resposta, a Koda designou o site Batoto como alvo no âmbito do seu projeto de fiscalização transfronteiriça. Eu nem sabia que essa palavra existia, tá? A gente tá vendo, a gente fala de webtoon, a gente fala de judiciário, nome de operações. Palavras novas, coisas incríveis, tá? Cultura, a gente é cultura. E aí, quando eles colocaram o Batoto como alvo nesse projeto, foi aí que começaram as contramedidas, tá? Aí, eles começaram a colaborar com especialistas em cibersegurança. Isso é maravilhoso. Incluindo hackers éticos. Também. Perfeito. Eu amo hackers éticos. Hackers éticos. Profissão dos sonhos. Tá do meu lado, é ético. Né? Se você está comigo, você é ético. Se você está contra mim, você é antiético. E aí, a Koda, ela conduziu investigações de inteligência de código aberto. Olha que loucura. Eu nem consigo, não sei nem o que isso significa. Eu nem consigo tangibilizar.
É isso. Muitas siglas, muitos nomes complexos, mas é isso. E aí, quando eles estavam fazendo essa investigação, eles descobriram que serviços chineses estavam sendo utilizados. Foi aí que a China entrou no rolê, porque até agora, né, Cacau, Coreia, Koda, Japão, a China entrou porque, como eles perceberam que estava sendo utilizado serviço chinês, fonte do crime. Eles trabalharam com uma empresa de investigação chinesa para identificar quem era o operador. E aí isso levou a uma apresentação de uma queixa-crime junto à Polícia de Segurança Pública da China. Então, entraram investigadores chineses e aí depois entrou Segurança Pública da China para dar o arremate, entendeu? E é isso, gente. E é isso. E processar, né, gente? Fecha tudo, fecha o cerco. Fecha o cerco, porque foi aí que pegaram que, tipo, esse novo administrador, enfim, o atual, ele estava residente China, entendeu? E ele fazia uma coisa muito legal, assim, que ele colocava bloqueio. Interessante, Mariana, interessante. Pelo nosso bem, interessante. Ele colocava um bloqueio de localização, né, de geolocalização. Sabe quando você tenta acessar algo na Netflix que só tá disponível em outro país e ela diz, então, você não pode assistir isso onde você está. Tá longe de casa. Exato. Era mais ou menos a mesma coisa. Então, chineses, pessoas que estavam na China, não conseguiam acessar. E eles colocam isso, o Batoto, porque aí coloca que, de uma certa maneira, como se fosse um ponto cego, né, na segurança da China, nas leis da China, vamos pôr assim, pra que essa pessoa não fosse identificada, porque não estou cometendo crimes na China. Porque na China não tem isso aí, ó. Tenta acessar, você não vai acessar, então não tem crime. Pra ficar, assim, pra não ficar no radar, né? Então, mas é bizarro também, porque, pô, foram 12 anos, né? Muito tempo, né? Pô, não rola um bate-papo, assim, pra descobrir? Né? É que eu acho... eu acho que não tinha interesse. As pessoas sabem, só que... Eu não tinha interesse. Aí chegou, né, a Koda meteu a pressão lá, contratou o investigador, botou a grana na mesa, né? Falou, descobre aí tudo pode ser resolvido. Agora né? Virou alguma coisa. Tanto que acharam, quer dizer, era achável. E se a pessoa tava lá, né? Poderia dar merda pra própria China, né? Porra, tem uma pessoa aí que, né? E vocês não vão colaborar com essa investigação. Porque isso deixa de... achar, vocês vão estar cobertando, podia dar uma merda inacreditável. Porque deixa de ser apenas sobre essa investigação e passa a ser uma coisa, tipo, de relações diplomáticas, cooperação entre países. Aí vira todo um outro rolê que eu não fiz relações internacionais para poder explicar. Sim. E aí, olha só, tem aqui, né? Eu vi o pessoal citando quais seriam essas 5 editoras. Lembra que as 5 editoras foram mais... Gosto dedos sendo apontados. Adoro. Temos aqui os 5 nomes, tá? Que aparentemente são Kadokawa, Kodansha, Shueisha... Gente, desculpa, não vou a Shueisha é bem conhecida. Por mim. Shogakukan e Square Enix. Pra quem não... a única que eu conheço aqui é a Square Enix, que é do Final Fantasy, né? Acho que eu conheço a Shueisha. Então, essas foram as editoras que solicitaram o processo criminal. E tinha mais de 1000 títulos dessas editoras disponíveis no Batoto, tá? Então, assim, é isso. Calma, Nayane, calma. Então, assim, gente, foi nessa operação... que assim, dá pra ver que as duas partes estavam trabalhando separadamente, mas provavelmente sabiam dos esforços que uma tava colocando, né, na outra, e no fim tudo ajudou. A Cacau chegou com a ameaça e quebrou o ecossistema, e a Koda disse, não, a gente não vai parar na ameaça, a gente vai levar isso criminalmente, né, pra realmente ter uma punição, né. Eu acho que em relação a operadores, tradutores e tal, ficou na ameaça, mas em relação ao operador, a parada vai ser levada até o fim. Então, a Cacau foi tentar comer pelas beiradas. De tipo, se eu ameaçar moderadores, tradutores, então menos pessoas vão querer entrar para moderar, menos pessoas vão querer traduzir e com isso diminuir conteúdo, né? Tirar a base.
Exato, eu acho que ela quis comer ali um pouquinho nas beiradas. O pessoal da Coda falou que comer pela beirada é o, entendeu? Eu vou direto no... Então, eu acho que eles foram comendo pelas beiradas também, porque eles sabiam que tinha alguém fazendo o trabalho pesado desde 2024. E aí, eu acho que aí é que vem a parada que a gente falou, que a Cacau queria não só o fim do site, mas ela queria acabar com o ecossistema. Ela minou as outras coisas, entendeu? Pra evitar que se criassem outras paradas, que as comunidades continuassem no ar, assim. Porque é isso, a Coda não tá atacando as comunidades, ela não tá... Mas ela disse, não, se a gente não... se a gente for só pro operador, é uma pessoa. A gente tem que botar medo em geral, entendeu? Então a gente precisa falar com essa galera toda. Pra quem traduz, não traduzir mais. Pra quem modera, não querer moderar outras comunidades do tipo. Pra quem administra, sair dessa vida também, sabe? Então eu acho que o objetivo deles era bem causar esse medo e minar realmente todo o ecossistema, né? Faz bastante sentido. Faz muito sentido. Por isso que a gente fala que os dois foram braços muito importantes na operação, eles atuaram de maneiras diferentes e complementares, né? E aí deu no que deu, gente. Deu no que deu. Vamos falar um pouquinho rapidamente do pós, né? Pós a operação. Como estamos? O que a gente pode esperar e o que aconteceu, né? Depois do encerramento do Batoto, a Coda chegou a ser informada que vendas diárias em plataforma de leitura online com foco no mercado americano praticamente dobraram. Aí as empresas começam valeu a pena! Meu Deus do céu, tá vendo como a pirataria é o mal? Olha o meu dinheiro chegando. Tá vendo como se não tiver a pirataria as pessoas pagam, né? Começa essa coisa. E reporte está aumentando, a galera tá comprando, porque agora não tem mais como fugir, é isso aí, é isso ou não consome e tal. Isso é um efeito temporário. Eu também acho. Tá? Eu também achei, eu pensei, as pessoas estão comprando porque elas sabem o que é, sabem que é bom e querem continuar lendo. Mas elas não vão comprar coisa nova, sabe? Exatamente. Olha, Nayana matando pra mim é isso. Obrigada. É tipo assim, eu vou comprar porque eu já meio que criei uma rotina, já acompanhei uma parada e eu quero ver o final. Mas, sabendo que eu tenho que pagar desde o início, eu vou querer acompanhar coisas novas? Talvez não, porque aí você, né, não conhece, é dinheiro. E você tem que pagar por tudo, até pra conhecer. Tirando que assim, chegou a ser informadas que as vendas diárias em plataformas de leitura online. Vendas de quantas plataformas? Quantas existem? Então, esse report foi de uma, mas pode ter tido outras, entendeu? Foi o Manga Plaza que falou isso, assim. O ponto-chave aqui é com foco no mercado americano. Né? Exato. Que esse é um principal ponto. Sinceramente, isso não muda muita coisa. Não deve ter mudado muitas coisas no mercado local, mas a distribuição, isso internacionalmente é onde tinha o maior consumo, né? Batoto, não é à toa que tinha mais de 50 idiomas traduzidos lá dentro, era pra galera de fora, né? Então, claro, não tô falando que não tem pirataria no Japão e na Coreia, inclusive tem sites gigantescos que pirateiam Webtoon na Coreia, vocês deveriam começar pelo de vocês, tá ligado? Só acho isso. Mas, né? Só acho isso, tá? Mas, com certeza, o consumo é muito maior internacionalmente. Até porque é a maior parte das pessoas que não tem acesso a traduções, né? Muita coisa que também estava disponível no site era coisa que não tinha disponível para ler em lugar nenhum. Exato. É que se você pega ali oficialmente, que são 50 idiomas e que só, né, no mercado americano que houve isso daí, quer dizer que para todos os outros 49 idiomas não tem. Assim, nada mudou. Apenas não temos mais acesso. Sim. Não, e mesmo assim, são alguns títulos que vão estar disponíveis em inglês. Tem muita coisa que não está disponível nem em inglês. E era traduzido lá porque o fã, né, que entende o idioma nativo, gosta e quer traduzir para mais pessoas terem acesso, né? A gente já vai entrar nas discussões éticas, tá, gente? De tipo, mas, pô, a pessoa tem direito, é a propriedade intelectual dela, que tem toda essa questão que a gente já vai falar, tá? Sim. Mas só citando aqui que é isso, lá tinha um acervo de muita coisa que não estava mais disponível em lugar nenhum, nem se a pessoa quisesse pagar,
E também tinha coisas que só estavam disponíveis no idioma ativo, que pouquíssimas pessoas tinham acesso, e aí era traduzido por fã, para mais pessoas poderem ler, tá? E aí, só para fechar essa parte do Esperando o Futuro, que nem a gente já falou antes, a caça da pirataria de quadrinhos não vai parar por aqui, né? Tem muitas outras vítimas aí no futuro, e o quanto que isso vai causar mais revolta e fazer com que outros sites comecem, aí a gente pode, daqui a pouco, discutir isso no debate, tá? Debate. Porque eu tenho opiniões. Vamos entrar aqui em alguns tópicos polêmicos? Vamos. Então é o seguinte, gente, acho que a primeira coisa que a gente pode entrar aqui e tentar discutir é: a pirataria, ela é a causa do problema ou ela é a consequência do problema? Eu voto em consequência. Eu também. Total, assim. Eu também voto em consequência. Não tem outra opção. Se eles traduzissem, se eles disponibilizassem, ou que seja num valor aceitável, se não fossem um bando de gananciosos, não precisaria existir pirataria. Pronto. Sim. Pronto, acabou. Esse é o debate da Nayana. Eu acredito que assim, pirataria sempre vai existir, porque sempre vai ter alguém que não vai conseguir consumir ou pagar, por mais acessível que você tente fazer ser, tá? Sempre vai existir. Mas, de fato, se você for mais justo, ela vai existir muito menos. Muito menos, tá? Se você começar a traduzir, e quando eu falo traduzir, gente, é traduzir de verdade, não é botar para uma tradução de IA automática porca e cobrar um valor e dizer que tá pago, tá? É traduzir de verdade. Se você quiser fazer um bom trabalho, você vai ter que investir grana nisso, tempo, pessoal, né? Para poder fazer a parada bem feita. Então, investir, ter tradução para poder disponibilizar acesso para mais pessoas, é repensar o preço, né? E realmente disponibilizar o acesso globalmente, porque não é nem só sobre a obra, é tipo, cara, aqui no Brasil, as grandes plataformas nem pensam em traduzir a interface pra gente, tá ligado? É um bagulho muito... Nem pensa, às vezes, diretamente na nossa moeda. Às vezes, algumas plataformas é uma conversão, converte pro dólar e automático e foda-se você. Claro que não são todas, algumas já pensam um pouco mais nisso, mas algumas estão nem aí, mano. Estão nem aí. Algumas quase todas, né? Então, assim, acho que a gente tem que pegar, né, do começo. A gente quer sempre apoiar o artista, a gente sempre quer que ele ganhe o que é de direito. Então, acho que nesse barco tá todo mundo. Sim. Só que aí, as plataformas, exatamente, por quererem, né, gente, capitalismo, querem o maior lucro, né, com o mínimo esforço. Então, assim, a gente sabe muitas vezes que os artistas não recebem também lá essas coisas das plataformas. Tipo, não importa o quanto você apoia ali, às vezes muito mais vale você fazer um Pix direto na conta entendeu? Pegar e fazer um Pix de R$1 direto na conta, que às vezes é muito mais do que ele vai ganhar se você comprar dentro da plataforma. E daí, então, a gente tem esses pontos. Tipo, se eu ajudo lá, também não ajuda muito. Não, aí chega ali, tem a plataforma disponível no Brasil, né, no meu país, mas é o que a Meides falou, mas nem a plataforma em si tem a interface dela é pensada pro meu país. É tipo, foda-se. Não tem suporte, não tem interface, não tem canal de comunicação, nada. Aí, o preço, ele não é localizado. O preço é isso, pros Estados Unidos falar que custa $1, da hora. Mas aí chega aqui e vira R$10, aí eu já fico, R$10 pra um capítulo? Não é assim, sabe? Né? Tipo, não funciona. Tipo, desculpa, a gente tá num país diferente. Você tem que pensar a sua economia, né, o seu lucro baseado nesse país. Então, você tem que ver ali as suas margens, o que é aceitável pra poder localizar esse valor. Aí, beleza. Aí a gente entra ainda na outra parte, que é o quê? Tradução. Ou você sabe inglês, que é o máximo que talvez você encontre, ou você vai ter que saber, né, direto, seja o japonês, seja o coreano, seja o chinês, ter que ir mais direto ali na outra língua, porque o máximo de tradução que vai ser para o inglês, entendeu? E daí, tanto que, e daí você, tipo, então,
dentro desse país não pode ter esse acesso, não pode ter não sei o que lá, mas eles ainda querem o nosso dinheiro. Sim, e aconteceu uma coisa, que isso tudo, que foi bem na época que o Batoto caiu, que aconteceu, que a minha irmã veio falar, pô, aqui tem, o boy, ele gosta muito de quadrinho, dessas coisas, falei pra você do podcast e tal, ele queria entender mais o que era, eu falei, pô, é isso, é desse jeito, tem essa plataforma, essa coisa, e daí minha irmã voltou, pô, mas só tem em inglês? Aí eu falei, só Sim. tem em inglês, porque na época eu falei, o único lugar que talvez ele poderia conhecer essas coisas em português não existe mais, assim. Não faz. E pronto, é uma pessoa menos, que não vai ler, não vai consumir, não vai conhecer, não vai trazer interesse de mercado, porque isso aí é uma faca de 2 gumes, entendeu? Porque aí não traz, não tem. Aí começa a falar, não, mas é que a gente não tem público. Não tem público porque a gente não fala inglês, carai! Mas tem público. Então, é que é um público que não é mensurável. Mas é por isso, porque aí começa a falar que não tem público, a gente começa a diminuir o público, porque tem que ser o público com acesso à internet, com o celular que fale inglês. Sabe, você vai... E sabe o que eu acho que é engraçado? Isso você que tá contando tudo isso, e eu tava pensando, e é muito engraçado como a pirataria foi o processo que permitiu, até no inglês mesmo, sabe? Eles terem um público em inglês. Exato. É um processo do tipo, negar as origens. Eles não teriam investido. A gente vai, esse é o próximo. Tá. A gente já vai chegar aí. Mas assim, fechando nessa parte... a pirataria, ela é o problema para a empresa, né? E a empresa joga pro artista que ela é o problema pro artista também, tá? Só que não é. Então, do mesmo jeito que a empresa coloca na cabeça dela que os fãs estão ficando com o nosso dinheiro, a empresa também coloca na cabeça do artista que os fãs estão ficando com o seu dinheiro. Se você não tá ganhando mais, é porque a galera está pirateando o seu trabalho, né? Existe um discurso muito grande, principalmente de autores de webtoons coreanos, muito forte, anti-pirataria. E que se você consome a obra ilegalmente, eu não quero você como fã porque você tá pegando meu dinheiro, né? Mas, vamos lá, gente, será que a empresa também não tá ficando com o dinheiro do artista? Com certeza. Assim, sabe jogar para um inimigo em comum errado? Exato. Sabe? Exato. Do mesmo jeito que a empresa fica, quem está ficando com o nosso dinheiro? Artista, a empresa está ficando com o seu dinheiro. Exato. Isso não está sendo distribuído de maneira justa, você não está recebendo cronogramas que são possíveis, né? Você está comprometendo a sua saúde, não está sendo remunerado corretamente, né? E essa empresa tá jogando a culpa no colo da pirataria, entendeu? Então é tipo... E aí as consequências disso, vamos ver se agora que acabou boa parte da pirataria, o quanto dessa grana que vai chegar no bolso desses artistas. A gente vê exatamente pelo... a venda aqui das plataformas de leitura online no foco mercado americano praticamente dobraram. Bacana, a gente tá falando de um mercado, algumas plataformas. Uma língua específica. Exato. E os artistas, dobrou pra eles começaram também? a receber mais. E outra coisa, e essas outras 49 línguas, que podem ser aí 48 novos mercados, vocês estão com planos, então, de entrar? Não estão. Vocês abandonaram. Então, quer dizer que a gente... Sim. Sabe, parece que começa a não fazer sentido. Será que o peso era tão grande assim mesmo? Realmente, dá pra gente ver, assim, que a ação deles é a gente quer eliminar esse site, mas a gente não quer de maneira alguma suprir a demanda que eles tinham. O problema que eles, digamos assim, supriam, né? Porque pode dizer, galera, a gente sabe que a gente tá tirando um grande site da comunidade, infelizmente existe uma parada chamada direitos autorais, e a gente tem direito a isso, e os artistas também, e eles estão incomodados, e a gente vai retirar. Mas a gente vai querer ouvir de vocês o que falta pra ver o que a gente consegue fazer pra deixar a nossa plataforma, pra deixar os nossos espaços mais democráticos, porque vocês vão ficar sem esse espaço e a gente quer criar um espaço que seja legal pra vocês de alguma forma. Não vai dar pra ser gratuito, mas o que falta? O problema é na monetização? É o acesso? É as traduções? Sabe? Nunca existiu esse desejo. Que de nem solucionar. A Night tava falando antes. É só... A gente quer ganhar mais dinheiro rápido, mas sem precisar fazer muita coisa, sem precisar gastar muito. Vamos eliminar o problema aqui, que é o jeito mais
rápido da gente fazer isso. Simplesmente tira o acesso de todo mundo e se quiser ler vai ter que pagar. Ponto, né? Não elimina o problema. Assim, né? Então, você não elimina o problema. Essa é a questão, porque vai continuar existindo pirataria e talvez vão só existir outras formas. Exato. E é aí que a gente chega no ponto. Pirataria é consequência. Exato. Porque se não existisse problema, não precisaria existir pirataria nessa escala. Uma coisinha aqui, outra ali, sempre vai ter. Entendeu? Isso aí, que nem eu disse, vai ter um grupo de pessoas que nunca vai consumir, que nunca vai poder pagar para ter, que nunca vai poder acessar. Para essas pessoas sempre vai existir. Mas assim, seria muito mínimo. Geraria 350 milhões de acessos em um mês? Se a parada fosse mais bem feita? Não. E aí agora, vamos pro segundo tópico, tá? Que aí é o que a Nay tava falando. A tradução de fãs, no fim das contas, assim, porque do jeito que eles estão colocando agora, eles estão falando, traduções de fãs são terríveis, são a nossa criptonita, mata a gente. Mas não teve um momento da história que ela ajudou? Então, né? Não foi ela que abriu esse mercado internacional? Então. Abriu os olhos da galera pro mercado internacional? O povo também consome, se estiver na língua deles, eles também leem. Que coisa assim... inimaginável. E aí, assim, eu entendo hoje num mercado estabelecido, quando, né, você virar pro artista e falar, agradeça que sua obra tá sendo pirateada porque mais gente tá lendo, é foda, né? Dá uma vontade de mandar tomar no cu também, porque... Mas, é fato, e a gente falou isso da origem do Webtoon, foi porque a galera dessas empresas coreanas foram nos eventos e perceberam que eles tinham fãs e que esses fãs estavam se tornando fãs por terem acesso a traduções feitas pela própria comunidade, que eles enxergaram um potencial de mercado. Então você ficou 12 anos... Só se aproveitando. Se aproveitando desse crescimento. Se consolidando. Entendeu? Pra no momento que você achar oportuno, você dizer, agora eu não quero mais isso. Foi isso mesmo. Porque agora a parada já tá conhecida o suficiente, né? Agora já chegou no ponto em que agora você tá me atrapalhando, você não tá mais me ajudando agora. Agora não. Agora que eu tô sendo cobrado, que eu tô precisando ganhar mais, que eu preciso fazer isso aqui crescer, você não tá me ajudando. Você não pode mais trabalhar de graça pra mim. Era quase isso, era assim, isso. Sabe? Enquanto tá ali de tipo, não existe demanda porque não chega, certo? Aí começa a pirataria porque o povo, quer ler, quer conhecer, não sei o que lá, e vai fã, traduz, não sei o que. Aí começa a criar fãs, começa a criar gente que quer consumir, começa ali, né, criar um mercado. Comunidades online, galera disseminando, aí você posts chega e fala, virais, tudo. Tá vendo aqui, ó, na minha pesquisa de mercado, tem ali um local ali, ó. A gente precisa entrar, porque, né, então... E você não precisou gastar R$1 pra fazer esse processo você, porque se não tivesse o fã e fosse você tendo que disseminar isso... Exato, se você entrar ali com a cara e com a coragem de, tipo, colocando a sua plataforma, investindo dinheiro em traduções... Você, empresa... Entendeu? Tem uma tirinha que é muito engraçado, que exemplifica muito isso, assim... Primeiro, a empresa nunca conseguiria fazer e impactar do jeito que o fã impactou por causa de uma parada muito simples. Quando a maioria das empresas faz, não é autêntico, não é legal. Vocês já viram aquela tirinha do abacaxi? Exato, eu tava pensando já viu, nela. Mari? Não, acho que não. É uma festa, a galera tá numa festa, e aí chega uma pessoa, né, bota um abacaxi na cabeça, aí todo mundo, abacaxi na cabeça, aí todo mundo começa a botar um abacaxi na cabeça, se divertir, aí chega a empresa com o abacaxi na cabeça, querendo, né? Uau, eu também sou descolada, eu também tenho abacaxi na cabeça, aí todo mundo tira o abacaxi da cabeça, todo mundo, Eu não conhecia. E tem várias coisas no Twitter que às vezes uma empresa faz um meme e aí todo mundo comenta embaixo, o meme morreu. Em você não brilha, sabe? Porque em você não é genuíno, não é... Você tá fazendo claramente pra ganhar alguma coisa em troca, né? Então, assim... Se fosse uma empresa fazendo todo o investimento, querendo fazer todo o trabalho de difundir, cara, ia demorar muito mais tempo, ia envolver muito recurso, ia ter que ser alguém que sabe fazer isso muito bem, ia ter que ser de um lugar muito genuíno, e na maioria das vezes não é, porque você tá fazendo aquilo com foco, então assim, você não ia conseguir fazer tão bem, né? Então você ficou vendo aquilo, você achou da hora, você se aproveitou que a galera criou um mercado pra você, uma necessidade, né? Que a partir do momento que se espalha, a galera conversa que se cria necessidade. Eu não queria botar o abacaxi na cabeça até eu ver a Mariana usando. Agora é muito legal, agora eu quero, né? Então, a galera criou essa necessidade, criou essa demanda, esse desejo.
Você só veio e aproveitou isso, e aí agora chega, né? Então. Agora proibido o abacaxi. Abacaxi só se comprar aqui, Exato, porque aí começa a ver ali o povo pegando o abacaxi de graça na barraca do vizinho e fala, não quero mais que eles peguem o abacaxi na barraca do vizinho, porque agora eu vou trazer meu próprio abacaxi na minha barraca, Isso. que eu controlo, que eu recebo. Aí chega assim, vigilância, vem cá. Barraca ali deles, não tem alvará não. E fecha a barraca. O abacaxi deles, vi rato andando ali no meio, perigo, viu? Tem que ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. Aí vai lá e corta. Aí beleza, aumenta na sua barraca pode até aumentar, mas o quê? Só abacaxi. Se você colocar maçã, será que o povo vai querer também? Nas outras barracas, que não é exatamente do lado da sua, vai ter alguém com abacaxi? Quanto tempo a moda do abacaxi vai continuar, entendeu? Porque daqui a pouco a galera vai olhar, abacaxi nem é tão legal assim. E sabe uma coisa que eu tô achando assim. incrível dessa discussão? A gente tá vendo de um ponto de vista de quem consome. Mas a gente não tá vendo também, tem o ponto de vista dos artistas, que eles são obrigados a colocar o trabalho deles nessas plataformas. Porque não existe outra, essas são as que mais rendem, e nananã, eles são também meio que, tipo, obrigados meu trabalho só vai ser divulgado se eu estiver lá. Que também é terrível. Então, não existe muitos meios da pessoa, de maneira independente, conseguir ter um alcance e ela poder, ela mesma, ficar com o rendimento da própria história. Você tem que assinar um contrato, você tem que se submeter, tipo, a tua história tá aqui, você vai ganhar uma parcelinha, você vai ganhar um dinheirinho com esse trocadinho aqui. É quando a pessoa comprar moedas, as moedas que eu dou gratuitamente que ela gasta na sua plataforma não contam, tá? É só quando ela fizer a transação e gastar moedas pagas com a sua história, que você vai ganhar um negocinho aqui, outro ali. A galera aqui tem contrato com as empresas de exclusividade para botar esses webtoons. A pessoa recebe pelo contrato. Provavelmente os lucros que aquela história gerar vão para a empresa. Ou tu acha que o artista que assina contrato vai ficar ganhando de moedinha? Não, ele vai ganhar um valor fixo. E aquele valor fixo vai estar ali. Se a história não der certo, aí depois se revê. Mas, né, a pessoa paga ali. A gente vem com a divulgação. Você ganha essa grana e o excedente dessa divulgação fica para mim, né? Que gastei com o dinheiro de fazer todo esse rolê. Na revisão de contrato, se a gente quiser aumentar, a gente aumenta, mas às vezes a pessoa não tem nem dimensão de quanta grana a história dela gera, né? E você fica refém disso, você tem que ficar refém da plataforma, porque é difícil. Vou fazer meu próprio site. É complicado. O teu próprio site tem volume? Vai ter volume pra entrar, vai justificar e tal. O quanto que demora pra você conseguir construir esse público pra ter o seu próprio espaço, né? É terrível. Agora, eu até fiquei pensando, né? Tipo, nossa, eu tinha que ter um marketplace de webtoon, sabe? Exato. Um espaço em que cada pessoa teria o seu espaço, saca? Seria incrível. Porque, assim, de verdade, se os artistas chegassem de verdade e falassem, gente, eu ganho bem, eu sou bem remunerado pelas minhas obras dentro dessa plataforma, e realmente vocês consumindo ela em outros, né, diminui muito a minha margem. Eu sou diretamente, basicamente, o primeiro afetado nisso. Eu ia ficar, ok, se tiver disponível de uma maneira que eu consiga ler e eu tenho aí, né, consigo ler em inglês, eu vou procurar ler então pela plataforma oficial. Mas daí também, se não tiver, eu não leio, eu, tipo, finjo que sobra não existe. Então, e tudo bem. Eu acho que o que fica muito difícil de quantificar nessa coisa é que a galera faz uma conta muito simples na cabeça. Se 100 mil pessoas estão lendo legalmente, eu estou perdendo 100 mil pagantes. Mas quem disse que essas 100 mil pessoas que estão lendo pagariam? Então. Se não tivesse outra alternativa. Elas pagariam? Tem gente que só consome porque é gratuito mesmo. Porque se não fosse, não ia nem consumir. Ia tá pagando. E aí é que fica difícil de a conta não de mensurar. A conta não é tão simples, o problema não é tão simples.
Mas as pessoas fazem parecer que é, né? Exato. Tipo, é um bagulho muito complexo. Tipo, de verdade, é uma coisa muito complexa. Porque é isso. Envolve acessibilidade, envolve dinheiro. Que eu falei, né? Tem todas essas coisas. E daí parece que no final, não, vocês são horríveis, porque vocês não querem apoiar os artistas. Não, eu quero apoiar o artista, claro que eu quero. Mas como é que eu apoio o artista se eu não consigo consumir a obra dele? Cara, é foda, né? É foda. muito complexo. Eu acho que, assim, é inegável que a tradução de fã fez muito bem para a globalização dos webtoons. Sim, concordo. E aí agora ela tá sendo criminalizada, né? Uhum. Então agora tá dizendo, não, agora você que um dia fez uma parada muito legal, agora você é um criminoso. E eu vou ficar de olho em você. E qualquer coisa que você fizer, eu vou te ameaçar. E eu processo na sua cara. E eu sou uma empresa grande e você é um Zé Ninguém. Exato. Pô, você tá intimidando a sua própria comunidade. Que pode ter coisas que faça que você não concorda, que pode estar descumprindo alguma coisa. Pode, mas assim, beleza, essas pessoas não vão fazer mais nada relacionado à pirataria ilegal. E também não vão consumir mais nada relacionado ao assunto. Não vão querer mais impulsionar a popularidade de nada. Não vão querer. Uhum. Aí eu acho que você tá querendo resolver um problema agora, da maneira mais porca possível e preguiçosa possível, que é só minando, é só tirando. Uhum. Acho que é mais gananciosa possível. Exato. E preguiçosa também, porque, tipo assim, você tira... Ah, mas eu não quero fazer nada pra suprir. Pra resolver. Pra resolver. E aí é bom, porque se eu não preciso resolver, eu não preciso gastar pra resolver nada, né? Só que aí você tá pensando no ganho que você vai ter agora, mas e no futuro? O que isso vai impactar? Você vai descobrir depois no futuro. E tirando, né, que é assim, tem todo esse negócio de pirataria, mas pra usar IA... Ninguém, né? Nada. Joguei. Né? Ah, pode jogar, joga de novo. Fala mais um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho mais alto. Aí fica, né? Aí põe obra com IA, põe não sei o que lá, e pode usar IA, nananã, e... Mas o problema é a pirataria somente. Olha como eles não olham no espelho. Porque eu também, quando eu tava lendo das coisas do episódio de hoje, tava escrito assim, né? Que os próximos passos... É que o Batoto, ele originalmente, ele não produzia, as pessoas faziam upload, né? De grupos de scan. Uhum. E o foco deles agora é esses grupos de scan, individualmente, né? Só que eles falaram, agora tá mais difícil, porque a inteligência artificial facilitou a tradução dos fãs e tudo mais. Inteligência artificial, pra gente pode. Pros fãs traduzirem, não pode. Então, assim... Sim. Espelho, né? Vamos usar um espelho? É isso. É porque, tá vendo? Eles querem pegar... Porque é isso, pirataria mexe em dinheiro. Mexe ali no dinheirinho deles. Aí eles, não, então a gente tem que acabar, tem que destruir a pirataria... porque é o dinheiro que... Primeiro que o único dinheiro que realmente circulava era dinheiro de anúncio. Você quer ganhar dinheiro de anúncio? Põe anúncio no site, então, também. Eles põem. Vocês leram com o Naver Webtoon esses dias? Então... É cheio de anúncios. No meio do capítulo aparece o negócio. Você abre o capítulo, cai um pop-up que você não pode fechar até você ver X segundos. Aí tem também um anúncio na basezinha, aquela telinha de anúncio. Aí você vai na base do site, na página principal do site também vai ter um outro bannerzinho de anúncio. Tem. A parada existe, tá ali. Anúncio. Entendeu? Você tá ganhando dinheiro. Gente, a Naver Webtoon, ela pega uma fatia até da gorjetinha pro artista, mano. Nossa. Do Canva, sabe? Aquela do... tipo... O super like lá, o whatever do negócio. Que é porque tem um monte de sistema similar, mas é aquele lance de você chegar e dar um super gostei lá no final do capítulo com grana. Eles ficam com uma parcela daquilo, então, gente. por isso que eu falei... Daquilo, por gente. Por isso que eu pego e falo assim, eu entendo, porque se você não consome o negócio no negócio oficial, a plataforma oficial vai entender que não... Você não dá público, você não dá demanda. Eu entendo esse raciocínio, mas aí por isso que eu falei, mas também eu entendo que às vezes mais vale eu ler fora e te fazer um Pix com dinheiro que eu gastaria lá do que fazer na plataforma, porque se eu te der R$1, você vai receber 10 centavos. Eu posso te dar R$1 direto ou te dar 10 centavos. Entendeu? E assim,
E acho que é um pouco burrice pensar, porque eles vão ver que eu não tenho acesso, não sei o que lá. Cara, eles vão ver que se você tiver num pirata, porque eles sabem que o site pirata existe, porque se eles não soubessem, não estariam aí derrubando. Sim. Eles estão monitorando, eles veem que aquilo tá tendo acesso, eles veem os posts nas redes sociais, eles sabem se você tá dando ou não, se você é relevante ou não, além dos números dentro da plataforma. Então, acho que assim, a gente precisa ampliar um pouco mais essa visão e entender que realmente não é uma coisa simples, não é uma linha direta, sabe? São coisas que estão relacionadas, que sim, você pode derrubar o pirata e ter um maior aumento aqui, mas que não é tão simples, não é tão direto, não é tipo A igual a A. É tipo A é igual a A menos B vezes 2 dividido por não sei o que. É uma matemática mais complexa. E olha só, não vamos fingir que essas plataformas também não ficam olhando para o que está sendo pirateado, para eles terem insight do que deve ser traduzido oficialmente, que vai dar negócio. Né? Essa obra aqui que ainda não foi traduzida oficialmente, está sendo pirateada em tudo que é canto, está sendo comentada pra caramba. Pronto, já sabe que a partir do momento que eles oficializarem a tradução, vai ter demanda para leitura. Nós vamos fingir também que eles não pegam essas respostas, que se vender, que isso vai ser positivo na hora de vender os direitos para produzir uma adaptação de uma parada. O fato dela já estar circulando ali há muito tempo, né? Eles iam ter muito mais tiro no escuro se não tivesse. Ia ter que... muito mais. Assim, é uma coisa... Tipo, pirataria é uma coisa muito mais complexa, que envolve muito mais coisas, além, né, do negócio. Acho, assim, uma sacanagem quando você faz um bagulho pirata, tipo, de um artista independente. De, tipo, pô, a pessoa já é independente. Você vai lá, aí também, pô... Concordo. Né? Não, tenha limites. Não vai avacalhar as coisas também. O que falta para os artistas hoje, que nem a gente estava falando que a pessoa não tem saída a não ser ir para a plataforma, é que ela tá numa plataforma que ela não tem controle sobre o quanto que ela vai cobrar pelo trabalho dela. E aí ela não consegue fazer esse tipo de ajuste. Vou dar um exemplo dos games, tá? Todo mundo que trabalha com games, seja indie ou não, sabe que aqui no Brasil tem muita pirataria, que a galera não vai ter poder aquisitivo para comprar todos os games no preço mais absurdo que tiver. Sim. Em outros lugares é acessível, aqui no Brasil não é mais. O que os desenvolvedores fazem, principalmente os que podem, os mais indies, eles às vezes fazem um preço muito especial aqui pro Brasil, porque sabe que a fanbase é leal e que se a galera tiver condição de comprar, ele vai comprar para ajudar o pequeno, desde que ele tenha condição para fazer isso. Mas por que isso funciona? Porque a pessoa vai fazer o jogo dela e ela vai colocar lá na Steam e ela vai dar o preço pro jogo dela. Ela vai dizer, ó, o meu jogo custa tanto. Você consegue entrar hoje numa plataforma dessa e dizer, não, para desbloquear capítulos do meu Webtoon custa X moedas. Não, amigo, é 5 ou é 7. É isso. Não tem, você não tem poder de democratizar, de dar um preço mais justo. Por isso que eu tava falando, pô, seria legal se tivesse um marketplace disso, um lugar em que você dissesse quanto custa a sua obra pra pessoa acessar, que você pudesse fazer promoções, entendeu? Pra isso, beleza, esse mês eu vou ganhar um pouco menos porque o valor da obra tá em promoção, mas ao mesmo tempo mais pessoas vão ler, então isso vai compensar. As pessoas não têm controle sobre quanto custa o trabalho delas, porque o dinheiro delas não vem dali, vem de outras formas na maioria das vezes, vem de coisinhas pequenas, e aí é difícil chegar nesse lugar justo. Porque a plataforma ela vai pegar e tipo, parametrizar tudo em dólar. O meu valor é tal, não importa o Exato. seu. O que importa é que eu cobro X aqui. E ela parametriza tudo em dólar, ok, vai lá pro seu mercado, né, onde dá pra ter, mas aí vai chegar aqui, $5 vão virar R$20, R$20 é muito caro. Gente, eu abri aqui a Webtoon, né, pra trazer aqui uma dimensão. É muito importante a gente falar dessas coisas, porque assim, pra mim,
Webtoon é absurdamente inacessível de você ler apenas legalmente. Eu acho muito... eu acho meio cabuloso. Gente, obviamente que eu tô falando a partir do momento que a plataforma cobra, tá? A gente sabe que tem... aqui no Brasil é um pouco diferente, tem um monte de plataforma, exato, que disponibiliza gratuitamente ou faz assinatura, mas a gente sabe que aqui no Brasil o mercado não é grande. Se fosse... Não ia existir também. Não sei o quanto que eles não iam copiar um modelo de fora, tá? Então é porque tem menos demanda, então é diferente. Mas vamos falar dos mercados já mais estabelecidos, tá? Nesse aspecto. A Naver Webtoon implantou um negócio lá que, tipo... se você quer desbloquear todos os capítulos dessa obra, você tem um descontinho. Mas é um desconto, gente, mas tão... Quando tu vai calcular, é tão... inexistente. Ridículo. E continua ainda absurdamente caro que é bizarro. Eles implantaram uma parada chamada Webtoon Premium. Você paga um valor mensal para ganhar moedas mensais, e aí você também não precisa mais assistir anúncio, e você ganha cupom na Webtoon Shop. Quem se importa com a Webtoon Shop? Não é a Coin Shop, a loja que dá moedinha, é Webtoon Shop. Caguei pra Webtoon Shop, a loja de merchandising deles, caguei. Não. E aí eles têm alguns planos. Eles têm o plano R$21,99 por mês. Gente, R$21,99 por mês é um streaming. É o que você paga pro Crunchyroll, por exemplo, pra você assistir tudo naquela caralho daquele negócio. É 19 e pouco o Crunchyroll, né? Se duvidar, é até menos. Acho que é 16, sei lá. Eu acho que é 16. Então, aqui, a Webtoon, ela diz assim, paga R$21,99 por mês. O que você vai ganhar? Cupom na Webtoon Shop, que você pode enfiar no seu cu, que eu não quero. Não, nem entrega. Se eu fosse comprar, isso que eu mas ia falar, nem chega no entrega, Brasil, né? sabe? Segundo benefício, leitura sem anúncios, que até alguns anos atrás não tinha anúncio nenhum naquela merda daquela plataforma, então, legal, agora eu vou ter que pagar por uma coisa que antes não era um problema, mas vocês criaram um problema e agora vocês estão me vendendo a solução do problema que vocês criaram, tá ligado? Exato. E uma coisa, parte da renda dos anúncios que vocês estão enfiando, vocês estão dando pros artistas também? Tá dividindo? Não tá dividindo, não tá dividindo. Só pra saber. Né? Não, aí agora você pode enfiar, então, o cupom da Webtoon Shop e a renda dos anúncios, tudo no cu de vocês. E aí, pra fechar a tríade de benefício, porque não pode ser só 3 benefícios, tem que ser 4 benefícios, você vai ganhar moedas, bônus todo mês. Então, nesse R$21,99, você está pagando por cupom na Webtoon Shop, leitura livre de anúncio nos originals, e na área de browsing da plataforma, ou seja, você não vai ver anúncio, né, que nem era alguns anos atrás, e você ainda vai ganhar 22 moedas por mês. Você tá me cobrando R$21 por 22 moedas por mês, filha da puta! Não, 22 moedas dá 3 capítulos, exato. Dá nada. Mano, dá 3 capítulos que custam 7 moedas cada um. Isso, ou seja, não cobre nem 4 capítulos mensais, tipo, todos os capítulos mensais de uma série por mês! Não cobre nem um mês de uma série, que absurdo! Aí eles dizem, não, mas calma, temos mais benefícios. Se você não quiser pagar a bagatela de R$21,99, não se preocupe, nós temos um plano melhor, que faz apenas um pulinho. Que de R$21,99 a gente passa pra R$51,99. Básico. Existe um gap de R$30 aí, galera, entre os planos, tá? Só que aí no plano de R$51,99, ao invés de você ganhar 22 moedas, você vai ganhar 110 moedas por mês, né? Você continua, então, ganhando essas moedas mensalmente, você continua tendo... os benefícios anteriores. Ainda continua ganhando a merda do cupom pra Webtoon Shop e agora você ainda ganha descontos em episódios. E eu não duvido nada que esse desconto seja de 7 moedas pra 5, como era alguns anos atrás também, tá ligado? Com certeza. Então, assim, você tá pagando R$30 a mais pra ganhar mais moeda. Mas, cara, a gente tá falando aqui de um plano de R$51,99. E, gente, pasmem, tem outros 2 planos. O de R$109,99. Meu Deus do céu. E o de R$259,99. Você pula de R$110 para R$260 no seu plano, tá ligado?
Quem é que tá pagando esses R$259,99? Aqui no Brasil, ninguém então, tá pagando. Então, vão falar, tá vendo, gente? Não tem público no Brasil, eles nem pagam. É claro, é R$200. Tem gente que R$200 já é metade do salário. Gente, nem a Disney Plus, que é como ela é, tem um plano que você paga R$260 por mês, gente, pra consumir tudo do catálogo, porque aqui você ainda tá limitado a consumir apenas o que as suas moedas forem capazes de pagar. Se eu for maratonar Lore Olympus com esse plano de R$260 aqui, que você ganha 575 moedas. 575 moedas, galera, não paga um Lore Olympus. Paga nem uma temporada. E aí, quando acabar minhas moedas, eu faço o quê no restante do mês? Eu chupo meu dedo, né? Isso! Eu fico com o meu cupom da Webtoon Shop. Não, isso que você tá falando de uma série só. Ninguém lê uma série que só. Você lê em uma semana. Exato! Em uma semana. Eu vou pagar R$260, eu não vou conseguir ler uma série que, se tivesse toda liberada, eu leria em uma semana, mano. É um absurdo. E o resto do mês, eu faço o quê? Eu fico com o meu cupom da Webtoon Shop na mão. Você não vai ler o Webtoon. E aí você não dá série. O melhor é que, assim, não é que você ganha um produto da Webtoon Shop, você ganha um cupom. Então você ganha o direito de gastar menos, mas ainda assim, vai ter que gastar, entrega no seu país, porque... É um absurdo. Você pode gastar, mas vai entregar... Sem taxa, tá? Sem taxa. Vai taxar? Não vai. Não vai. Eu tô na curiosidade. Quanto custa pra eu desbloquear a Lore Olympus inteira? Tá? Não, eu lembro uma vez que a gente fez uma conta, mais ou menos, uma conta de padaria pra desbloquear um Webtoon. Ó, desbloqueei a série inteira com 200 moedas. É o plano 200 moedas. Mais caro aí que dá. Aí, isso é se você comprar tudo de uma vez. Então, beleza. Ó, tá vendo, Made? Sobra um dinheiro. Exato. Vamos ver quanto é que custa pra você comprar 200 moedas, né? Se você não quiser pagar o pacote mensal, porque isso aqui é o pacote mensal, é o compromisso mensal, né? Você pode pagar 2 vezes o pacote de 100 moedas, que é R$52. Ou seja, Lore Olympus digital acaba saindo pra você pela bagatela de mais de R$100. Nossa. Digital, galera. Que se assim, acabou a internet, não, saiu da plataforma. Tem prazo essa compra também? Eu acho que tem prazo também. Não tem. Tá ótimo. Não tem. Mas se você não quiser pagar 2 vezes o pacote de R$100, né? Você pode comprar o pacote de R$150 para ter direito a 330 moedas. E aí você compra o Lore Olympus mais algum outro Webtoon. Gente, é muito caro ler o Webtoon. Para ser uma mídia de consumo tão rápido, você lê rápido. É muito caro. É um absurdo de caro. É muito caro. Eu alugo um filme online, eu pago R$20 num filme online, eu tenho ali minhas 2 horas de entretenimento, né? No Webtoon, se eu quero ler ali algumas horas por dia ao longo de uma semana, maratonar um Webtoon, paga R$200 aí no Webtoon, R$150, R$100, paga aí. É muito caro. Num título. Por um negócio que não é seu. Num título que, se você estiver lendo pela primeira vez, porque a gente parte do pressuposto que, se a gente acabou com a pirataria de Webtoon no mundo, tudo que você for ler, oficialmente pagando, você vai estar lendo pela primeira vez. Você pode chegar num final merda, num desenvolvimento porco, e agora você já pagou, né? Porque se você não pagar tudo direto, se você pagar de um em um, vai sair muito mais caro. Nossa. Pra você, do que desbloquear a série inteira. Então você é punido por ser cauteloso. Você tem que ser porra louca. Vai, aposta. Essa história é boa, deixa eu comprar ela toda aqui. E aí você toma no cu. E aí? Não tem nem política de devolução de dinheiro pra história ruim. Na Steam, se você compra um jogo e é uma merda, você ainda consegue ter uma devolução do seu dinheiro. Já aconteceu comigo. Eu comprei o jogo, achava que ia ser uma coisa. Não era. A partir do momento que você joga, você tem um prazo de, 2 dias pra você pedir a devolução. Eu pedi. Na Webtoon, se me entregarem uma história merda, quem é que vai devolver meu dinheiro? Ninguém. Então, ninguém vai devolver meu dinheiro. Porque eles fazem direto do dólar. Porque se você tá falando aí de R$50... Então, a gente tá falando o quê? De R$50 vai ser $10, provavelmente, né? Mais ou menos. $10 pra mim parece um valor aceitável.
Se você colocasse esse pacote aí a R$15, você já não pensaria em talvez pagar mensalmente R$15 na plataforma? Sim, a gente paga o Crunchyroll. Entendeu? Ainda não. Porque, tipo, eu pago pelo Crunchyroll e eu posso assistir todos os capítulos. Tem esse ponto também. Esse pagamento por capítulo é que é uma merda. Porque ele faz com que você tenha que ser muito rico pra você poder ler o Webtoon como uma pessoa que é fã daquilo. Cara, se você é fã, você quer consumir em alta escala. Imagina se eu tô no Spotify e eu tivesse que pagar por cada música que eu escuto. Aí eu acho... Tá ligado? Eu não pago uma assinatura do Spotify. Você paga por cada música que você escuta. Mano, não tem bolso que aguente, velho. Não tem bolso que aguente uma merda dessa. Aí eu acho que tá faltando, então, das plataformas entenderem, por exemplo, acho que Spotify é um bom exemplo, porque o Spotify também precisa pagar terceiros, né? Ali. E entender como... E não paga bem. E não paga bem. Continua eles pagando iam, centavos. deem as mãos um pro outro. Eles também não pagam bem. Vocês também não pagam bem. Eles têm dinheiro. Vocês querem dinheiro. Olha aí, amigos. Não, porque aí também você precisa entender outras maneiras de monetizar o seu conteúdo. É entender, tipo, como é que funciona... O repasse, né, do Spotify para outras coisas. Funciona assim. Como funciona o nosso? Como é que a gente entra no meio termo? Como a gente ajuda que as pessoas... Porque, juro, eu era uma pessoa que baixava bastante série, gente. Eu assistia muita série que eu baixava, certo? Legenda de fãs e tudo mais, baixava a série. A partir do momento que os streamings começarem a me entregar um negócio ali, bonitinho, sabe? Eu tenho acesso, consigo assistir, entra com uma legenda boa, não entra com a legenda roubada dos fãs. Porque aconteceu muito isso, né? Que a qualidade era insubstituível e você tava vendo no streaming oficial. Aí você fica, ué. É em subs? Sim. Estão contratados? E daí eu parei de baixar coisa. Eu parei. Exato. Exato. Eu não lembro qual foi a última vez que eu baixei um torrent, gente, pra ver um negócio. Também não lembro. E aí, assim, aí é que tá a questão. Óbvio que ainda tem gente que faz isso, porque a pessoa não vai ter condição de pagar. Mas é infinitamente melhor, porque quando você oferece um serviço por um preço justo, que ainda assim hoje em dia a gente se vê problemas, né? Tipo, porra, saí de casa, desconectou a merda da minha Netflix, porque minha mãe tá em casa e eu não tô em casa. E agora, e aí? Aonde vocês estão, né? Isso daí, eu não sei nem... Eu nem queria entrar nesse tópico, porque, tipo, gente, pelo amor de Deus, por residência, você tem a quantidade de perfil, não tem? Pronto, é isso. Sim. É isso, né? É isso. Daí, se as pessoas têm amigos e estão fazendo... Às vezes tem gente que mora num país, o familiar tá no gente, outro. nem fala. Por que eu não posso entrar no plano família da minha mãe? Nem Por que eu não posso entrar no plano sou família. Né? A família é morar na mesma casa. Vai tomar no cu. Primeiramente, vai tomar no cu. Não, isso daí desses negócios me deixou... Eu fiquei, mano, vocês não preferem que a gente esteja consumindo legalmente? Então, e aí, só pra fechar, porque é revoltante sim, mas só pra fechar, tipo, pra você ver que quando você oferece uma parada com um preço justo, mesmo que você ainda cometa alguns vacilos, como várias plataformas seguem cometendo, e a gente ainda assim vai continuar consumindo, porque você tá me entregando um preço que eu consigo pagar. Eu tô vendo retorno naquilo, porque eu posso assistir à vontade, posso curtir e tal, no cômodo da minha casa, ver sem interrupções, no horário que eu quiser, quanto eu quiser e quando eu quiser. E você tá me oferecendo praticidade. É muito melhor eu entrar no lugar e ler direto do que eu ficar baixando torrent. Eu baixava torrent antes, porque antes não valia a pena. Era tudo uma merda, né? Então, ter trabalho... Tava compensando. Chega uma hora que não compensa o trabalho. O Webtoon, o Batoto tava do tamanho que tava, porque ainda valia a pena o trabalho. Ainda valia a pena o trabalho comparado com o que eles ofereciam, entendeu? Mas eles não estão preocupados em fazer o serviço deles, a plataforma deles valer mais a pena. Eles estão preocupados em eliminar. Exato. Eu mesma, toda vez que tinha... não, dá pra ler oficialmente e tal, ok? Eu ia na plataforma oficial e lia. Tipo, pra mim... Assim, eu juro pra vocês, eu já vi muito anúncio
dentro da Naver, porque eu falei, não, ok, porque tá disponível aqui, eu consigo ver aqui, e tá bom, eu assisto porque é o jeito que vocês estão me entregando oficialmente. Mas vocês estão me entregando. Agora, tô entregando porque eu falo inglês. E assim, né, a Naver é uma das poucas, né, tipo, tem muita plataforma que não tem essa opção. Mano, o Leshen é uma putaria em vários sentidos, né? É uma putaria nesse aspecto. Eu tive que dar risada. Porque o que pega neles é que o nível de inacessibilidade pra gente deles é tão grande que nem se você quiser você consegue comprar capítulos lá. Tipo, a gente não consegue fazer transações monetárias na plataforma pra comprar as moedas, tá ligado? E é um dos grandes reclamações da pessoa. Cara, eu tô aqui nessa merda desse batoto, lendo uma parada, que eu tô com a minha carteira aberta, querendo jogar um pataco de dinheiro nessa merda dessa empresa, e eles não deixam porque eu não consigo fazer transação na plataforma, porque eu sou do Brasil e eu não consigo. Aí vai lá e fala, não, mas o problema é a pirataria. Não, o problema é você também. A pirataria é uma consequência de muitas coisas, é um assunto complexo, a gente já entrou, tem várias questões, é ética, é moral, é não sei o que lá, tem tudo isso, não tiro, né? Mas, pô, vocês não se ajudam! Exato. Cara, se vocês conseguiram reduzir absurdamente a pirataria para filmes, séries e também conseguiram reduzir para jogo, tem solução, empresas de webtoon. Só que vocês querem o atalhozinho cômodo, sabe? É só pegar o exemplo do Game of Thrones e da HBO. Eles sabiam que eles tinham uma audiência, sabiam que, tipo, o episódio saía e que era... Sim. Eles sabiam o quão baixado era. E daí eles pegaram, quer saber? Exato. Vamos ter um trabalho. Vamos lançar esse negócio, né? Tipo, simultâneo. E eles viram crescer a audiência deles. Comecei a assistir Game of Thrones baixado, porque eu comecei a assistir quando já tava rolando. Aí eu baixei tudo, mas a partir do momento que eu alcancei... Você esperava? Eu assinei o HBO. Eu assinei, porque eu poderia esperar baixar, eu já tinha assistido as primeiras temporadas baixado, porque eu não sabia se eu ia gostar. Olha aí a coisa, eu não sei se eu vou gostar. Então, deixa eu baixar aqui gratuitamente primeiro pra ver qual é, e a partir do momento que eu gostei e que tinha os lançamentos, eu ia lá e fazia o quê? Eu ia lá e pagava, assinava pra ver por semana, até porque eles transformaram em um grande evento, todo mundo via ao mesmo tempo, tipo, né? E fizeram um esforço da tradução, porque imagina, vai sair o episódio e já tem que ter a legenda. Todo mundo tem que poder ver junto, porque era uma coisa pra você fugir de spoiler. Era. E era uma coisa legal, todo mundo via junto, aí assim que acabava o episódio, você entrava nas redes sociais, tava todo mundo falando sobre a parada. Se você deixasse pra ver um dia depois, sabe, você queria fazer parte daquilo, você criou um senso de comunidade que você não quer ficar fora. E aí, olha só o que a merda do Webtoon faz. Quando eu falo o Webtoon não é a empresa, tá? Eu tô falando do formato. Webtoon. Formato. Vocês conhecem. Exato. O que eles fazem? A história lá na Coreia tá finalizada e a gente ainda tem que esperar 20 semanas. Eu me sinto uma trouxa. Pra finalizar, e ainda pagando o preço cheio. Falando, não, inédito. Inédito? O fã... se deixasse, o fã tava traduzindo o episódio que o artista nem desenhou ainda, mano. E vocês, que são uma empresa que tem grana pra isso, um bando de fudido que faz de graça e por amor, faz melhor, mais rápido, com mais qualidade, e vocês têm grana, que tem pessoal, que tem recurso, que tem o direito... Vai me deixar 20 semanas no passado? 20 semanas não é pouco, cara. É muita coisa, velho. Gente. E assim, claro, tô chutando, mas lembra, Mari, quando a gente foi gravar o review de... a gente tava querendo gravar o review de Nina's Magic Chess. Sim. E aí a gente falou, não, na Coreia já acabou, tem uma cara esse webtoon. Só que a gente tá tendo que esperar aqui a galera deixar a gente ler. Exato, porque aí eu tinha que esperar, porque eu acompanhei o Nina's Magic Chess semanalmente. Sim. Uma obra finalizada, eu acompanhei semanalmente. Tipo assim, eu sei que não dá pra fazer isso pra todos os títulos, mas você não consegue fazer isso pros carros-chefe?
da tua plataforma, pros principais, pros que tem mais, pros originals, tu não consegue fazer? Pô, galera, duvido. Não, sério, duvido. Sinceramente. É só um absurdo atrás do outro. E aí é por isso que, tipo, o caso do Batoto, falando por mim, desde que o Batoto, antes do Batoto fechar, tá? Desde que o Batoto começou a apresentar problema, que não carregava alguns painéis, eu reduzi muito a minha frequência de leitura de Webtoon. Muito. Muito. Eu também! Porque até uma coisa que a pirataria supria pra mim é que quando tinha uns casos de uns webtoons, sabe, problemático, que o autor fez merda, eu continuava acompanhando ilegalmente pra não dar ibope. Agora nem isso, mas eu consigo fazer. Aí tem que cortar de vez, né? Perdi. Não, e tirando os filtros, né? Tinha uma comunidade, tipo, tinha... Comentários irados, velho. Era muito bom. Ai, velho, era muito bom. Eram comentários irados, sabe? Tipo, era um negócio. E vocês incrível. sabem que na comunidade, né, eles colocam a culpa toda nos webtoons, porque foi só com a entrada de webtoons nessas plataformas que se começou a caçada das bruxas. Mais ou menos, né? Porque Coda é japonês. Então, é só pra, né? Tá vendo? Não é só a gente. Então, E aí agora pra gente só fechar o episódio, assim, né? É muito triste o que aconteceu com o Batoto, porque o futuro pros webtoons começa a ficar mais triste, né? Vai ser um futuro com mais controle. Sim. Eu acho que vai abrir espaço para mais plataforma oficial, mas eu acredito que elas vão ficar nesse acordo de cavalheiros, né? De tipo, você vai manter, né? O nosso jeito de fazer as coisas, né? Então isso vai crescer e principalmente o quanto que você ficar nessa intimidação e você minar esses espaços, você vai quebrando aí, minando a cultura de fã. Uma hora, gente, isso vai voltar pra morder tua bunda, tá? De verdade. Vai. Porque vai chegar uma hora que você vai ter uma caralhada de título. E quem vai estar disposto a pagar o seu título desde o capítulo 1? O que me pega é que os títulos que vão ser mais acessados, que a galera vai querer arriscar, vão ser o quê? Os originals, que a plataforma tá injetando grana para fazer marketing em todas as partes da plataforma para você querer ler de qualquer jeito nas redes sociais e tal. E quem vai se prejudicar com isso? O artista pequeno, né? É óbvio. Aquela historinha que tá meio deixada ali de escanteio. O Canvas ainda é gratuito, né? Mas, tipo, aquela historinha que tá de escanteio é o original tier C, sabe? Sei. Né? Aquela vai ficando um pouquinho de lado. Nas outras plataformas em que tudo é pago, a coisa vai começando a complicar. E aí vai chegar uma hora que vai valer a pena essa galera licenciar tantos títulos assim? Vai cair, porque né? O pessoal vai ter que fazer suas escolhas. Não vai poder ler tudo, né? Antes eu podia ler pirata. E aí, a partir do momento que eu gostasse de uma obra, eu ia lá e aconteceu comigo várias vezes. Cara, eu lia pirata, gosto muito dessa obra, deixa eu comprar aqui aleatoriamente uns 3 capítulos. Eu nem vou ler, mas deixa eu comprar eles, desbloquear. Sim, eu já fiz isso porque daí também. eu vou ter, né? Não posso pagar, desculpa, gente, não posso pagar R$100 nessa obra. Eu segui esse artista, deixa eu ver o que mais ele produz, deixa eu... Você ia pra outros lugares também. Sim, sim. Mas essa questão de comprar uns capítulos era meio batata. Tinha obras que eu já tinha comprado uns capítulos e aí depois eu terminava de ler. Outras que eu lia e depois comprava uns capítulos. Eu falava, cara, essa história é tão boa, você merece meu dinheiro. Toma aqui meu dinheiro. Eu não consigo pagar R$100, eu não consigo comprar sua obra inteira. Mas toma aqui R$10. Pouquinho. Toma R$10, pá, sabe? Fazer alguma coisa. Agora, se eu não posso ler, se eu não tenho acessibilidade pra ler tudo, pra que eu vou começar? Se eu sei que eu não vou conseguir chegar no final, que eu não tenho R$100 pra chegar no final. Eu vou começar daí pra eu criar uma dependência, pra eu ficar triste, pra eu ficar perdido, pra eu perder acesso, porque aí esse tipo de coisa começa a dar um espaço pra uns discursos péssimos, altamente elitista, que é tipo, se você não tem dinheiro pra pagar, você não tem que ter acesso a isso. Exato. Não é pra você. Que é problemático. Sim.
Na Coreia, isso rola bastante. Toda semana tem uma treta de um artista que tá falando que se você não pode pagar e se você não consegue entender o idioma, então que você não leia. Caraca, não é pra você ler. Não é pra eu ler? É foda, então, cara, ótimo. É foda. Fica aí dentro do seu grupinho, entendeu? Eu não quero mais saber, Você então. nunca vai fica crescer. aí. Não, fica aí com seus 5 aí, não expande, não. E aí, como é que fica a gente? Não pode falar de Webtoon? Lendo cada vez menos Webtoon. Tá meio difícil. Passou isso pela confesso. cabeça de vocês? Tipo, Não, porque pra mim passou tá pela bem minha. difícil. Porque a gente já conversou sobre isso, eu e você, Mendes, que eu dei uma baixada gigantesca na quantidade de Webtoon que eu leio. Sim. Eu tô focando sim. minha energia em outras coisas. Pela dificuldade, porque eu tô basicamente reduzida a Naver Webtoon. Uhum. E eu confesso que eu li alguns esses tempos, e os poucos que eu li eu achei ruins, problemáticos, mal escolhidos, sabe? Que eu tava, não quero ler daqui. Ai, gente. Não quero ler desse lugar. Sem falar que você tá reduzida a Naver, né? O que eu tenho mais opções, mas eu devo dizer que muitas vezes, como eu ia lendo no metrô, carregava muito melhor o site e eu indo pro próximo do que, por exemplo, eu baixar o capítulo, porque pra baixar demorava 50 anos pra baixar um, aí eu não... E daí, quando eu perdia um tequinho de sinal, o aplicativo nem abria mais. É terrível. Aí, Ai. entendeu? aí também me estresso. Estou estressada! Ai, que loucura. Eu entrei aqui agora, sabe o quê? Eu entrei aqui no Tapas Tá. pra ver como é que tá a Let's Play, né? Aí olha só que loucura. A gente falou bastante da Naver Webtoon, vou falar isso rapidinho do Tapas, né? Porque eu tô esperando o Let's Play alcançar o ponto que tava há anos atrás na Naver Webtoon pra eu poder, né, continuar lendo. Eu não lembro quantos capítulos Let's Play tinha, mas eu acho que era 200 e pouquinho. 200 e... Por aí. Sei lá, na casa de 210, mais ou menos, eu acho, tá? Aí até agora, no Tapas, tá indo até o episódio 154, né? Só que, do episódio 108 pra frente, se você quiser ler hoje algum capítulo do 108 até o 154, é só pagando. Só pagando, você não pode adiantar. Isso. Tem gratuitamente até o episódio 60 e 62, e do 63 até aqui o 107 tá no sistema de wait until free, aquele que você tem um crédito para desbloquear gratuitamente por dia, né? Sei lá. Pode usar ele, né? Sei lá, não sei se é 1 por dia ou 3 por dia, mas você pode fazer isso. Mas assim, lê do 108 até os 154, quase 50 capítulos, gente. Os 50 mais recentes. Nossa. É pagando. De uma obra que tem anos que esses capítulos foram publicados. E você já pagou. Anos. E eu já paguei por eles em outro lugar. Eu tenho aqui, Neide, só pra te ajudar, que até o 177 foi o fim da 3ª temporada. Ainda falta muito tempo, cara. É 1 por semana. Não, é 3 por semana que eles estão fazendo? Eles estão lançando 3 por semana. Gente, quanto tempo falta pra voltar? Vai até o 177, gente. Muito. Eu achei aqui o nosso review sincero, que é o puxadinho do Let's Play, que é o fim da 3ª temporada, e a gente comenta dos capítulos 170 a 177. Então, eu imagino que a temporada 3 tenha acabado ali no 177. Legal. A thumbnail do episódio é o pai da Sam muito puto? Então é esse mesmo. Porque foi o último episódio, né? Foi aonde parou. Porque a gente fez um review que ia do 1 ao 169, aí acabou a 3ª temporada e a gente foi lá, então fez desse vácuo que ficou faltando, né? Que era aí do 70 ao 77. 100, né? 100. Gente, falta mais ou menos 8 semanas. Nossa. 2 meses. Depois de quantos anos? Ainda 2 meses.
Porque são 23 capítulos e eles estão lançando 3 por semana, então vai levar aí mais ou menos umas 7, 8 semanas. E você tá vendo que como uma obra, assim, finalizada no quesito, tipo, a gente sabe, Let's Play até a 3ª temporada tá finalizada. Mesmo você consegue colocar mais capítulos e ainda, né, por semana, e ainda ela vai durar bastante tempo, você não precisa colocar. Imagina se eles resolvessem colocar um por semana. Que vai ser no futuro próximo, tudo bem? Não, mas é porque aí é lançamento. E tudo mais. Outra discussão. Não, então, mas aí é lançamento. Sim. Tô falando ali, né, de questões de traduções de obras finalizadas, que eles continuam colocando, tipo, o negócio lá tá finalizado e aqui tá chegando um por semana, tipo, novidades. Desbloqueei com 7 moedas. Eles acham que a gente é idiota. É muito isso. Pra você é uma grande novidade. Não é, cara. Eu sei que acabou já no outro país. Tô sendo feito de trouxa, sabe? Porra, eu li essa história vários anos atrás. Tô tendo que esperar aqui de otária, entendeu? Já lançou a 1ª temporada do anime, tudo. Tô aqui esperando. Ai. Bom, gente... Essas são as nossas opiniões sobre pirataria. Muitas opiniões. Ai, que coisa, né? Eu prefiro acabar com esse episódio logo, porque eu tô ficando triste, muito triste. Eu não consigo mais ler o Webtoon direito. Tiraram a melhor sessão de comentários de Webtoon do mundo, que era a sessão de comentários do Batoto. Eu adorava as listas que eu conseguia criar lá e... Sim, era muito sério, gente, será que não valia falar com o Batoto? E fala, vamos fazer uma parceria aí? Você me repassa uma parte do seu dinheiro. Quer ser presa? Não, você me repassa e você vira oficial. Você vira um site oficial. E eu ganho uma porcentagem em cima? É um negócio super vantajoso pro Batoto, claramente, né? Claro. A gente vai resolver todos os problemas deles, né? Bom, gente, é um caso triste para os fãs. Feliz para as empresas, né? Pelo menos as maiores aí, que estão por trás disso. Espero que o episódio de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as coisas. E a gente aproveitou para pistolar bastante, falar sobre pirataria, que a gente já tinha pincelado em outros episódios, mas estava faltando um tema exclusivo, né? E agora eu quero acabar com esse episódio, não aguento mais. Acabou, vamos encerrar esse velório. Chega de velório. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Não sei nem porque eu tô tão feliz. Vamos lá, exato. Bom, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. É porque eu tô acostumada a fingir empolgação pra esse momento, nesse momento, sabe? Né? Mas eu não preciso fingir. Então, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Mas o assunto mesmo não que o Batoto tenha acabado. Tá? Na verdade, o assunto acabou. Não quero mais falar sobre. Chega. Você pode continuar interagindo com a gente no @falardewebtoon de outros assuntos, porque esse acabou. Tá? Não esqueça de seguir, avaliar, ativar notificações do podcast para você não perder futuras novidades, tá? Vai rolar enquete. Qual que é a enquete do episódio? Vai ter que ter, né? Sempre tem. A gente pode perguntar, pirataria causa ou consequência? Você está lendo menos Webtoons depois do fim do Batoto? Eu quero saber. Eu quero saber. Me conta. Me conte nos comentários. E responda a enquete, tá? Gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. Foi um episódio raivoso, um pouco triste. Mas foi um episódio necessário. Foi necessário. Exato. Necessário. Mesmo que ele tenha vindo tardiamente, foi necessário, tá? No mais, a gente se vê daqui a 2 semanas no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Beijos. Tchau, gente. Beijinhos. Apoie os artistas. E se você puder apoiar diretamente, às vezes vale mais a pena. Vão atrás dos seus artistas favoritos para apoiar.